A Larissa é a nossa mulher intensa e batalhadora do dia a dia. É uma mulher que trabalha, que tem filhos, que cuida da casa, enfim, tem uma série de atividades, mas que principalmente não abre mão de estar sempre bonita. Por isso, eu criei um look especialmente para ela. Eu vou mostrar para vocês agora o passo a passo de como fazer. Nós vamos começar uniformizando a pele. Tem gente que acha que não precisa usar base, corretivo e pó no dia a dia. Eu acho que precisa. A mulher fica muito mais bonita, fica muito mais elegante e acaba protegendo ainda mais a sua pele. Acompanhe comigo agora então o passo a passo. Depois de identificar a tonalidade da base, pegue um pouquinho com o dedo e comece a aplicação. Movimentos circulares, de baixo para cima e de dentro para fora. Leve até a raiz do cabelo, nunca deixando marcado. Lembre-se que a maquiagem do dia a dia, ela tem que ser mais natural. Então a camada de base é bem mais fina, mais suave e super bem espalhada. Agora a gente começa a fazer a aplicação no centro do rosto e vai descendo em direção ao queixo. Do centro, vá puxando para fora e para cima. A aplicação tem que ser suave e confortável. Lembre-se de pegar o corretivo sempre aos poucos, nunca exagere na quantidade. O segredo é colocar aos poucos e espalhando direitinho, até o produto absorver na pele e ficar natural. Regiões mais escuras no rosto também podem ser corrigidas com corretivo. Às vezes, ao redor do nariz, ao redor da boca, a gente sempre tem umas regiões que ficam mais evidenciadas. Então a gente pode suavizá-las, aplicando levemente o corretivo por cima da base. Por isso, a importância de escolher os produtos na cor certa é o que vai determinar se a sua maquiagem vai ficar realmente natural ou se vai ficar pesada, carregada. O pó compacto com FPS 10 é fundamental para o uso no dia a dia. Afinal de contas, ele vai ajudar a manter a proteção na sua pele. Ele é perfeito para você carregar na bolsa e inclusive para fazer os retoques do dia a dia. Além de retocar e tirar o brilho da pele, você também retoca e aplica o filtro solar. Sempre em suaves batidinhas, sem carregar. O pó é um complemento da base, então a gente não pode colocar demais, senão fica aquela sensação de maquiagem carregada. E com o passar do tempo, você fica com uma expressão cansada e abatida. Pouco produto na esponja e sempre em leves batidinhas. Partindo disso, a gente vai na maquiagem dos olhos. Lápis e máscara para cílios são o grande destaque, acompanhados de 2 tons de sombra esfumados. Acompanhe comigo como foi que eu fiz o passo a passo. Eu vou começar a maquiagem com a sombra cor número 25. Pegue ela um pouquinho com o pincel, tira o excesso, isso é super importante. E a gente começa aplicando ela no canto interno do olho, de dentro para fora. Veja que eu estou aplicando em leves batidinhas, para que a sombra realmente possa fixar na pele. Pegue mais um pouquinho, dê uma batidinha para tirar o excesso e vá aplicando até dar a coloração que você deseja. Você vai intensificando de acordo com o seu gosto pessoal ou com a intenção da sua maquiagem. Como a nossa intenção é fazer um look mais leve, então vamos colocar uma cor próxima do tom da pele e uma quantidade bem esfumada, mas não muito intensa. Vou reforçar um pouquinho mais no canto interno. Se você preferir, também pode aplicar essa mesma sombra com este formato de pincel, que é o pincel de cerdas, fazendo da mesma forma. E depois nunca se esqueça de suavizar este contorno. É muito mais fácil você acrescentar produto aos poucos até conseguir o efeito do que colocar demais e depois ter que tirar. Então sempre faça um processo gradual, acrescentando a sombra aos poucos. Aliás, não é só com a sombra, é com qualquer tipo de produto de maquiagem que você vai usar. A segunda sombra é a cor número 32. Você vai pegar um pouquinho dela com o pincel de esfumar e nós vamos marcar suavemente o cantinho do olho. Veja bem, de fora você puxa para baixo e puxa para cima em direção ao côncavo. Evidenciar e marcar suavemente, de feito esfumado, esse canto do olho. Faça com que a passagem das duas cores fique bem natural. Vá colocando o produto também gradativamente. A ideia é que sejam duas cores que tenham uma ligação, que fiquem harmoniosas, que não contrastem demais. É muito fácil. Coloca no cantinho, puxa para baixo e puxa para cima. Coloque neste cantinho, puxe suavemente para baixo em direção aos cílios e depois em direção ao côncavo. Sempre de fora para dentro. E vai esfumando. O movimento circular também sempre ajuda, ou o vai e volta. Faça com que a passagem das sombras aconteça de forma bem natural. Então comece sempre a aprender e a trabalhar com sombras mais leves e naturais. Com certeza você vai conseguir efeitos lindos e de forma bem fácil. Se você sentir dificuldades de fazer uma passagem natural de uma cor para outra, faça da seguinte forma.
Depois de ter puxado a sombra escura aqui, você reaplica um pouquinho da sombra clara novamente no canto interno e vai puxando para cima, até mesclar as duas cores. Você vai sentir que uma cor se funde na outra e a passagem se torna super natural. Este é o grande segredinho da maquiagem esfumada. Fica super bonito e não é difícil de fazer. Este pincel é super importante para você conseguir este efeito. Se você quiser manter apenas duas cores de sombra, a mais clara e a mais escura para marcar o côncavo, ok. Se você quiser complementar e deixar esse olho um pouquinho mais produzido, pega um pouquinho da sombra iluminadora, no caso da cor número 11, e aí você vai aplicar suavemente na parte mais alta da sobrancelha, neste côncavo. Mas é muito pouco, muito suave. Como as sombras estão mais naturais, mais esfumadas, nós vamos investir um pouquinho mais no lápis, que é um produto que as mulheres adoram usar no dia a dia. Então você pode passar o contorno por cima, começando de fora para dentro, bem na base dos cílios. Vá fazendo o traço aos poucos. Você vai construindo o risco. Não tente fazer tudo de uma vez só. Pode ficar torto e você vai ter mais dificuldades. O ideal é a gente fazendo assim, aos pouquinhos, riscando e formando esse contorno nos olhos. Preencha bem a raizinha dos cílios, não pode ficar um espaço em branco entre a raiz dos cílios e o contorno do lápis. Deste lado, da mesma forma, comece de fora para dentro, vá construindo o traço aos poucos, vai e volta. Ele começa um pouco mais grosso fora e vai afinando em direção ao canto interno. Quando a maquiagem é para o dia, faça esse traço um pouco mais suave. Quando for para a noite, se você quiser, pode intensificar. Na parte inferior dos olhos, puxe a pálpebra, venha com o lápis de cima, em cima da raizinha dos cílios. Comece de fora para dentro, com um traço um pouquinho mais grosso, emende aqui no canto externo, e depois você vai trazendo o lápis para dentro. Se você tem olhos pequenos, não faça o contorno por inteiro, faça somente até o meio do olho. Se o seu olho é de tamanho normal ou grande, você pode fazer o contorno por inteiro. Quando você quer marcar menos o olhar, é só fazer até a metade. Quando você quiser marcar um pouco mais, é só contornar o olho por inteiro. Para acertar o contorno, pegue uma haste flexível, esfume por baixo. Se o traço ficou muito grosso, vá tirando o excesso, senão apenas acerte, dando um efeito esfumado. A máscara de cílios é um produto que você nunca pode abrir mão de usar, principalmente durante o dia. Olha para cima, comece embaixo, da raiz em direção às pontas, ou intermedinhas, ou puxando da raiz para a ponta. Até mesmo dessa forma, com a ponta do aplicador, você vai marcando. Na parte de cima, comece de cima para baixo para alongar, e depois de baixo para cima para curvar. Se você não tiver tempo durante o dia para fazer nenhum tipo de maquiagem para os olhos, pelo menos não abra a mão da máscara. Ela é fundamental. Ela sozinha já dá um efeito incrível. E combinada com lápis e sombra, fica ainda mais incrível. E para esta mulher batalhadora enfrentar os desafios do dia a dia de uma forma muito mais incrível, nós vamos finalizar. Vejam como o blush ficou muito legal, porque a cor realmente realça e aparece na pele morena e na pele negra, e isso é super importante. E também a boca, de uma forma super leve, super fácil e natural de ser aplicada, que é o batom líquido. Acompanhe o passo a passo para a finalização do look. Além deste pincel específico para a aplicação do blush, a embalagem do Blush Intense também vem acompanhada deste pincel, que é super fácil de fazer a aplicação. É só pegar o produto e também esfumar na pele. Prático para você carregar na bolsa e reaplicar o produto no dia a dia. Lembre-se sempre de olhar os dois lados para ver se os dois estão iguais. Ele tem um efeito de batom com uma textura de brilho labial. Super prático para você usar no dia a dia, inclusive para você carregar na bolsa para fazer os retoques. Nem precisa de espelho. E ele ainda tem FPS 8 para ajudar a proteger os seus lábios. Este aplicador em forma de esponjinha é super prático. Você consegue preencher os lábios e fazer o contorno perfeitamente.